Obrigada por estar aqui. Sério, obrigada mesmo. Sempre que alguém escuta o que eu escrevo, sinto como se o meu pequeno mundo se tornasse maior. Como se de alguma forma alguém lá fora entendesse o que eu sinto aqui dentro. Hoje eu acordei com o som dos passarinhos na janela e o cheiro de café vindo da cozinha. O sol entrava devagar pelo cortinado amarelo, tingindo tudo com aquele tom de manhã calma, que só existe nas segundas-feiras que começam bem. Chico estava deitado ao meu lado, encolhido no cobertor, e levantou a cabeça assim que me mexi. Bom dia, dorminhoco, murmurei, fazendo carinho atrás da orelha dele. Ele respondeu com um leve latido, como quem diz: já é hora de levantar, Chime. Enquanto escovava os dentes, pensei em como o dia seria comum: aula de biologia, recreio com as meninas e talvez alguma bronca da professora de história. Nada de especial. Mas a vida gosta de pregar peças justamente nos dias em que a gente acha que nada vai acontecer. Desci as escadas ainda sonolenta e encontrei minha mãe na cozinha, colocando panquecas no prato. Bom dia, Ija, ela disse sorrindo. Dormiu bem? Sim. Meio sonhei que estava perdida no colégio e ninguém me achava. Ela riu, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Talvez seu sonho esteja te avisando que algo novo vem aí. Meu pai já estava saindo para o trabalho, com a gravata meio torta e a caneca de café na mão. Vamos, campeã, não se atrase. Sim, papai. Ele beijou minha testa e saiu apressado, deixando aquele silêncio de casa em movimento. O barulho do portão, o cheiro do café, o som do Chico correndo atrás de mim até a porta. O ar da manhã estava fresco, com cheiro de chuva distante. As ruas do bairro ainda tinham aquela névoa leve que se espalha entre os prédios e as árvores das colinas. Coloquei meus fones e comecei a caminhar até o colégio. No caminho, encontrei Diego, encostado na bicicleta, como sempre. Você está atrasada, Lopes, disse ele, com um sorriso que misturava provocação e carinho. Mentira. Ainda faltam 10 minutos para o sinal. Então você vai conseguir chegar antes dele. Milagre. Eu ri e seguimos lado a lado conversando sobre nada e sobre tudo. Ele falava do treino de futebol, eu fingia entender, e o tempo passou mais rápido do que de costume. Ao chegar ao portão do colégio San Andrés, percebi que algo estava diferente. Bandeiras penduradas, cartazes coloridos e um grupo de alunos carregando caixas de som. O pátio estava enfeitado com fitas azuis e douradas. Hoje é o dia do anúncio dos representantes da escola para a competição. Lembra? Disse Diego, deixando a bicicleta. Ah, é mesmo. Mas isso é para quem se inscreveu. Eu nem pensei nisso. Ele levantou uma sobrancelha. Talvez você devesse ter pensado. No corredor, Camila já filmava com o celular, fazendo seu vlog matinal. Gente, é hoje! Vamos descobrir quem vai representar o San Andrés no festival entre escolas. Será que vai ter alguma surpresa? Eu passei rindo, tentando fugir da câmera. Chime, dá um oi pro meu vídeo. Oi, mundo da Camila, respondi, escondendo o rosto com o caderno. Renata veio logo atrás, abraçando o caderno de desenho. Ela está impossível hoje. Entramos na sala, e a professora já nos esperava com uma prancheta nas mãos. Bom dia, turma, disse ela, sorrindo de um jeito misterioso. Antes de começarmos a aula, quero anunciar os nomes de quem representará o Colégio San Andrés na competição de talentos e conhecimentos. O burburinho começou. Todos cochichavam, trocando olhares curiosos. Eu me sentei, tentando parecer tranquila, mas meu coração acelerava sem motivo. Na categoria de esportes, Alejandro Torres. Em artes, Mariana Ruiz. Em música, Camila Torres. Camila gritou e quase derrubou a carteira de empolgação. E na categoria de redação e oratória, a professora fez uma pausa, olhou a prancheta e disse: Ximena Lopes Rivera. Por um instante, o mundo parou. Meu nome ecoou na sala e eu senti o rosto queimar. Como é que é? Perguntei baixinho, mas todos já olhavam para mim. Diego sorriu. Camila soltou um grito.
Sim, Shimi, eu sabia. A professora continuou. A redação que você escreveu sobre acreditar em si mesma foi enviada pela coordenação. Eles acharam que seria uma ótima representante da escola. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria agradecer, outra parte queria desaparecer. Mas, professora, eu nem me inscrevi. Não importa, Ximena. Às vezes o talento fala por si. Senti as mãos suando. O som dos colegas batendo palmas parecia distante, abafado. Diego se inclinou e sussurrou. Parabéns. Eu te disse que devia ter pensado nisso. O resto da manhã passou num borrão de emoções. No intervalo, todos falavam sobre a competição. Camila já fazia planos. Vamos fazer vídeos dos bastidores, Shimi. Isso vai ser incrível. Renata desenhava um cartaz com flores e o nome Ximena Nuestra Voz del San Andrés. E eu só tentava respirar. Na volta para casa, o céu começava a ficar alaranjado. Caminhei devagar, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando cheguei, Chico veio correndo, pulando nas minhas pernas. Me joguei no tapete da sala, abracei ele e disse: Chico, acho que me colocaram numa grande enrascada. Ele latiu como se risse de mim. Peguei o diário, sentei na cama e escrevi. Hoje, o destino me empurrou para frente. E eu ainda estou tentando entender se foi sorte, coragem ou pura loucura. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Passei alguns segundos olhando para o teto, sentindo o coração bater rápido, como se ainda não tivesse entendido que tudo aquilo era real. Chico dormia encolhido ao meu lado, e o sol entrava devagar, dourando as paredes do quarto. Peguei o caderno onde estava a redação, o texto que, sem eu imaginar, me colocara naquele desafio. O título, escrito em letras tortas, dizia: A importância de acreditar em si mesma. Li as primeiras linhas, e um arrepio subiu pela minha pele. Eu tinha escrito aquilo em uma tarde comum, depois de uma conversa com minha mãe sobre medos e sonhos. Engraçado como às vezes a gente escreve algo só para entender o que sente, e de repente, isso muda a nossa vida. Desci para o café, e minha mãe estava na cozinha, cortando frutas. Dormiu bem, Shimi? Mais ou menos. Ainda não acredito que vou representar a escola. Ela sorriu com aquele jeito calmo, que sempre me faz respirar mais devagar. Talvez a vida esteja te dando a chance de provar o que você mesma escreveu, Ija. Como assim? Você falou sobre acreditar em si mesma. Agora chegou o momento de viver o que escreveu. Fiquei em silêncio por alguns segundos, mexendo a colher no iogurte. E se eu errar? E se travar na hora? Então você respira. E tenta de novo. Errar também é parte de acreditar. As palavras dela ficaram ecoando na minha mente o caminho inteiro até a escola. O sol estava mais forte, e o cheiro das flores do jardim da vizinha se misturava ao vento da manhã. Tudo parecia normal, menos eu. Durante o recreio, fui chamada pela coordenação. A professora Isabel me entregou uma pasta com o roteiro da apresentação. Você vai ler um trecho da sua redação e depois responder a uma pergunta sobre autoconfiança. São 5 minutos no palco, Ximena. Ensaios começam amanhã. 5 minutos? Perguntei com os olhos arregalados. Parece pouco, mas é o suficiente para marcar alguém. Depende de como você fala. Saí da sala abraçando a pasta, tentando imaginar como seria estar diante de uma plateia inteira. No pátio, encontrei Diego, sentado no banco de sempre, desenhando no caderno. Ei, ele disse, levantando o olhar. Parece que alguém tem uma missão gigante. Se por missão gigante você quer dizer pânico completo, sim, é isso mesmo. Ele riu, empurrando o caderno para mim. Quer ver? Era um desenho meu. Quer dizer, meio eu, meio uma versão corajosa de mim. Estava no palco, com uma folha nas mãos e um sorriso confiante. Você desenhou isso quando? Ontem à noite. Achei que talvez te ajudasse a lembrar de quem você pode ser. Olhei o desenho e senti vontade de chorar, mas do tipo bom, aquele que vem quando alguém acredita em você mais do que você mesma. Obrigada, Diego. Acho que vou precisar olhar para isso várias vezes.
Olha quantas quiser, mas no dia, olha para mim também. Eu vou estar lá. Naquele momento, percebi o quanto ele me fazia sentir segura. Não por dizer o que eu queria ouvir, mas por me lembrar de que eu não estava sozinha. Os dias seguintes foram uma mistura de ensaios, gargalhadas nervosas e tentativas frustradas de parecer natural. A sala de apresentações do colégio era fria, com cheiro de madeira antiga e eco em cada palavra. Eu ficava diante do microfone, lendo o texto, e a professora dizia: mais pausado, Ximena. Imagine que está falando com alguém que precisa acreditar nisso. Mas quanto mais eu tentava, mais parecia que a voz sumia. No terceiro ensaio, a frustração tomou conta. Esqueci metade das frases, tropecei nas palavras e terminei com lágrimas nos olhos. Desculpa, professora. Acho que não consigo. Ela se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Você não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. E isso, você já é. Voltei para casa exausta, sentindo o peso do medo nas costas. Entrei no quarto, fechei a porta e sentei no chão. Chico veio e deitou sobre minhas pernas como se soubesse. Eu não sei se consigo, Chico. Todo mundo espera que eu vá lá e fale bonito. Mas e se a minha voz falhar? Ele apenas suspirou e deitou a cabeça. Mais tarde, minha mãe entrou devagar, com um copo de leite morno. Posso? Perguntou sentando-se ao meu lado. Pode. Ela ficou em silêncio por um tempo, até que disse: quando eu tinha a sua idade, precisei falar na frente de toda a escola. Eu tremia tanto que quase deixei cair o microfone. E o que você fez? Falei mesmo assim, e quando terminei, percebi que ninguém se lembra dos erros, só da coragem que a gente teve para tentar. Fiquei olhando para ela, tentando imaginar Helena aos 15 anos. Devia ser igual a mim, assustada, mas com o coração cheio de vontade de acertar. Você acha que eu consigo? Ela sorriu. Eu não acho, eu sei. Naquela noite, antes de dormir, deixei o caderno da redação aberto sobre a mesa e o desenho de Diego ao lado. Escrevi uma frase na última página do meu diário. A coragem não nasce quando o medo vai embora. Ela aparece quando a gente decide ir mesmo com medo. Apaguei a luz e fiquei olhando o teto. Lá fora, a cidade fazia barulhos de sempre. Buzinas, risadas, o latido de algum cachorro distante. Mas dentro de mim, algo novo começava a despertar. Uma pequena centelha de confiança. E talvez fosse o bastante. O grande dia chegou. Acordei antes do sol nascer. O quarto estava mergulhado naquele silêncio denso de madrugada, quando até o som dos pássaros parece esperar. Fiquei ali, olhando o teto, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ele queria sair correndo antes de mim. Chico me observava, deitado aos pés da cama, com aquele olhar calmo que dizia: Você consegue, Chime? Hoje é o dia, sussurrei, e ele abanou o rabo, como se entendesse. O cheiro de café invadiu o ar. Desci e encontrei minha mãe colocando flores brancas num pequeno vaso. Ela sempre faz isso quando quer deixar o dia mais bonito. Vai dar tudo certo, Ija, disse com um sorriso calmo. Lembre-se, você não precisa impressionar ninguém, só precisa ser verdadeira. Mas e se eu travar? Então respira e continua. A vida não se corre, se camina com calma, Ija. Essas palavras ficaram martelando na minha mente o caminho inteiro até o colégio. Quando cheguei, o pátio estava transformado. Havia faixas penduradas, estudantes uniformizados, professores correndo de um lado para o outro, e uma pequena estrutura de palco no centro, com microfone e refletores. A competição entre escolas havia começado. Camila me encontrou primeiro, pulando de empolgação com o celular na mão. Chime, você tá pronta? Já tô gravando tudo. Isso vai ser histórico. Camila, não grava eu desmaiando, por favor. Ela riu. Você não vai desmaiar. Vai arrasar. Renata apareceu com um cartaz nas mãos, desenhado com canetas coloridas. Orgulho del San Andrés, Ximena Lopes Rivera,
cercado de girassóis e patinhas de cachorro. Fiz para te dar sorte, disse ela, tímida. É perfeito. Obrigada, Renata. E então, Diego chegou. Ele vinha de uniforme, o cabelo bagunçado pelo vento e um sorriso calmo. Trouxe algo para você. Estendeu um pequeno bilhete dobrado e dentro havia apenas uma frase. Não olhe pro medo. Olhe para mim. Meu coração disparou. Obrigada, Diego. Sério. Vai dar tudo certo, Lopes. Eu prometo. O som do microfone estalando fez meu corpo inteiro arrepiar. Próxima representante, Ximena Lopes Rivera, do Colégio San Andrés. Por um segundo minhas pernas travaram. As palmas ecoavam, as luzes pareciam fortes demais e o ar pesado. Mas então respirei fundo, lembrando do que minha mãe dissera. Caminha com calma, Ija. Subi os degraus do palco e segurei o microfone com as duas mãos. Olhei para a plateia. E lá estava Diego, com o olhar firme e o desenho que ele havia feito, levantado discretamente como um sinal. Atrás dele, Camila acenava com o celular e Renata segurava o cartaz. Senti o medo diminuir. Boa tarde, comecei, com a voz trêmula. Meu nome é Ximena Lopes Rivera e hoje quero falar sobre algo que parece pequeno, mas que muda tudo: acreditar em si mesma. As palavras começaram a fluir. Contei como o medo, às vezes, tenta nos convencer de que não somos bons o bastante, como ele sussurra nas horas erradas e como é fácil acreditar nele. Mas também contei sobre o que aprendi: que a coragem não é a ausência de medo, é escolher continuar mesmo tremendo por dentro. Enquanto eu falava, o silêncio da plateia me envolvia como um abraço invisível. Vi uma menina pequena na primeira fileira sorrindo, e naquele momento entendi. Talvez eu não estivesse ali para provar nada. Talvez eu estivesse ali para inspirar alguém a tentar também. Quando terminei, a sala explodiu em aplausos. Por um instante fechei os olhos e senti algo que nunca tinha sentido antes: paz. Desci do palco com o coração leve. Camila veio correndo e me abraçou. Você foi perfeita. Eu filmei tudo. Renata, emocionada, apenas sorriu e disse: eu sabia que você ia conseguir. Diego, com aquele jeito tranquilo, se aproximou e falou baixinho. Eu te disse para olhar para mim. Olhei e sorri. No fim do evento, a professora Isabel me chamou de lado. Ximena, você tem um dom. Sua fala tocou muita gente hoje. Obrigada, professora. Eu só falei o que precisava ouvir. Na volta para casa, o céu estava pintado de laranja e rosa. Caminhei devagar, com a mochila leve e o coração cheio. As crianças brincavam nas calçadas, os vendedores gritavam nas esquinas e o vento trazia o cheiro das flores do Parque dos Girassóis. Quando cheguei, Chico me esperava na porta, como sempre. Me joguei no tapete e o abracei. Acho que a gente conseguiu, amigo. Ele abanou o rabo e latiu, feliz, como se dissesse: eu sabia. Subi para o quarto e abri o diário. As páginas pareciam me esperar. Peguei a caneta e escrevi devagar. Hoje eu descobri que a coragem não é uma qualidade, é uma escolha. Que quando a gente acredita em quem está se tornando, o medo perde a força. Talvez crescer seja isso: perceber que, mesmo tremendo, você ainda pode brilhar. Fechei o diário, olhei pela janela e vi o sol desaparecendo atrás das colinas da cidade do México. Senti uma gratidão silenciosa, profunda. Por mim, pela minha família, pelos meus amigos e por aquele pequeno momento em que tudo fez sentido. Se você também já sentiu medo de tentar, lembre-se da Ximena. A coragem começa quando você acredita em si mesmo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e nos vemos amanhã